A Karina que em 2010 decidiu mandar o trabalho à fava e quis ir fazer uma viagem na América do Norte e na América do Sul. Houve um país naturalmente que tocou mais e esse país que nós vamos falar um pouco. Eu tenho muita curiosidade, até porque eu nunca estive nesse país e acredito que muitos de vós também não. Sem mais demoras, vamos então deixar aqui a Karina Silva no Café da Manhã em Viagem. Olá, Karina, como estás? Alô, bom dia, Gonçalo. Bem, Bom dia a todos os que estão aí desse lado. Tudo bem, sim, obrigada. Karina, acredito que haja muita gente que te conhece e que sabe quem é que tu és e também há muita gente que não sabe. Portanto, vou Sim, dar a palavra e falando um bocadinho de quem é que tu és, muito bem. quais é que foram as tuas aventuras. Bem-vinda, Karina, ao Café da Manhã em Viagem. Obrigado. Então, para quem me conhece, sou a Karina Silva, para quem não conhece, sou a Karina Silva ou a Karina Puff, que podem ver aí se me quiserem seguir no Instagram e pronto, checar um bocadinho por onde é que eu já andei. Eu sou líder de viagens na Landscape. Para além disso, trabalho também com a área cultural. Quer dizer, neste momento não trabalho em nada, não é? Porque estão as duas paradas, mas a minha atividade profissional anda pelas duas. Portanto, trabalho também com produção cultural e com assessoria de imprensa. E pronto, como eu gosto imenso de viajar, precisamente falavas aí do ano de 2010, portanto, eu estava a trabalhar numa agência de comunicação. Eu já tinha decidido que queria parar e ir viajar. Na altura não havia muito o conceito de gap year, como agora se fala tanto. Mas eu lembro-me que já na altura em que estava na universidade pensava, eu quero é despachar isto num instante, quero ir trabalhar, quero ir ganhar dinheiro para ir viajar. E portanto, quando fui para essa agência de comunicação, mal comecei a trabalhar, percebi que a minha meta era juntar pronto, um valor que eu achava que seria suficiente para estar pelo menos meio ano, considerando que na altura ainda era um bocadinho rookie, portanto se fosse hoje eu se calhar tinha esticado bem mais esse tempo, mas pronto, valeu a experiência na mesma. E portanto assim foi, tive mais ou menos 2 anos nessa agência de comunicação e pronto, e depois despedi-me e fui à minha vida. E só no regresso é que passei a ter a minha empresa e depois mais tarde a trabalhar com a Landscape. Isto em 2010. Exatamente, em 2010. Sim. E diz-me, então, ouve lá, onde é que tu começaste na tua viagem? Que eu sei que foi na América do Norte e na América do Sul. Fala-nos um bocadinho dessa grande Sim. aventura. Então, olha, para ser muito sincero, aliás, eu não tinha muito bem definido quando comecei a fazer a minha poupança de viagem, não tinha muito bem definido para onde é que eu ia. Eu acho que acaba por, se calhar, funcionar um bocadinho com toda a gente. Tu mais ou menos que tens uma ideia de um ou outro sítio que gostasses de ir e depois, pelo meio, vais conhecendo outras pessoas e o teu plano muda por completo. Sim. Portanto, eu sabia que eu ia começar nos Estados Unidos porque eu queria muito ir ao Burning Man, ao festival. E então decidi, já que quero ir ao Burning Man, quer dizer, ninguém vai ao Burning Man uma semana, não é? As pessoas viajam pela América, neste caso pelos Estados Unidos, e depois passam por lá. Então defini um périplo de 1 mês nos Estados Unidos, comecei por Nova York e depois passei para a outra costa e fiz ali uma série de parques naturais, de cidades mais pequeninas, sei lá, estive também em cidades grandes, tipo Los Angeles, também fui a Las Vegas, naquela de não morrer estúpida. Não me disse grande coisa, sou-te sincera, mas pronto, valeu pela experiência. Pronto, e de facto o highlight da coisa era o Burning Man e foi uma experiência muito interessante, mas gostei muito de sítios como Seattle, São Francisco, mesmo ali algumas terrinhas tipo Santa Cruz, Carmel by the Sea, que ficam na costa californiana. Pronto, senti-me muito em casa, senti-me muito bem. Pronto, e tive, então lá está, esse mês nos Estados Unidos e foi lá, curiosamente, que eu percebi que ia para a Bolívia. Lembro-me perfeitamente que estava num meeting de couchsurfing, eu estava a fazer couchsurfing em Los Angeles, na casa de uma rapariga, é a Liana, e ela disse-me, logo à noite vai haver um meeting, queres vir? E não sei o quê. Eu, bora, vamos a isso. E então estávamos em Santa Mónica, na praia, e eu lembro-me que havia assim um rapaz que estava com o telemóvel e estava assim um aglomerado de gente à volta, e eu aproximei-me naquela, tipo, o que é que estes estão aqui a falar? E ele estava a mostrar fotografias do Salar do Uyuni, na Bolívia, que é o maior deserto de sal do mundo.
Opá, e lembro-me perfeitamente de que vi a imagem e pensei, uou, wow, que é isto? E ele disse-me, pá, isto é o salário do Uni, não sei o quê. E eu na altura nunca tinha ouvido falar sobre isso, então já foi há algum tempo, né? E então apontei o nome e fui procurar depois mais informação e disse, pá, definitivamente eu tenho que ir a este sítio. Curiosamente, depois, no dia seguinte a esse meeting, este rapaz que se tornou super meu amigo, o Shin, acabou por me convidar a fazer um passeio com ele em que ele me mostraria as principais highlights, digamos assim, de Los Angeles. Pai, falamos muito no dia seguinte, ele disse, acho que vais gostar muito da Bolívia, passa por lá, vai valer a pena. E, portanto, eu juntei ao meu plano, ok, eu já ia para a América do Sul, então Bolívia vai ser um plano de certeza. Como eu fazia capoeira na altura, eu também tinha muita vontade de descobrir a Bahia e algumas zonas do Brasil, então já sabia que eu iria entrar pelo Brasil, iria atravessar a Bolívia por terra e assim foi. Confesso que no início, quando fui para a América do Sul, a minha ideia era tipo, não, vou estar aqui 5 meses, portanto, vou conhecer tipo 6 ou 7 países no mínimo. Conheci 2. Porque sou super slow traveler, sabes? Eu gosto mesmo de chegar a um sítio e se estiver a curtir aquele sítio, eu deixo-me ficar 1, 2, 3 semanas na boa, sem me punir por isso. Gosto da sensação de me sentir parte do local, das pessoas já me conhecerem, de eu conhecer o nome das pessoas, de me sentir realmente em casa. Porque depois acho que é essa a diferença entre conseguires fazer amigos nos locais e sentires parte daquela cultura ou ter só aquele olhar muito superficial em que nunca chegas a... E até tu conseguires absorver ao máximo cada destino, cada país, não é? Sim. Eu acho que uma das... E desculpa estar-te a interromper, mas tu estás aqui, tu estás a falar e eu estou a começar a fazer uma ligação com todas as pessoas que têm feito parte do Café da Manhã e Viagem, e todas partilham um pouco isto do passear devagar, até do João Gonçalo, que tem o livro que se chama Pedalar Devagar. E eu penso que todos vós são uma inspiração para aquelas pessoas que têm a ideia, ok, eu vou tirar um mês, eu vou fazer 4 ou 5 países. Olha, foi curioso, como tu sabes, eu fiz anos ontem e estava a dada altura a falar... A Karina fez anos ontem, é verdade. Aliás, eu ontem dei-te os parabéns, mas esqueci de mencionar isso. A Karina fez anos ontem. E foi engraçado que havia um amigo meu que me dizia assim, completamente fora, estávamos a falar e a dada altura ele diz-me, olha, estou a pensar em fazer uma viagem para o ano na América do Sul, assim em jeito de road trip com os amigos. E que se calhar precisava de umas dicas tuas. A primeira pergunta que me ocorreu foi, ok, uma road trip parece-me bem, mas quanto tempo é que tu estás a pensar fazer isso? Porque como eu o conheço e sei que ele trabalha, não sei o quê, ou seja, estava a imaginar que ele estaria a falar das férias dele. E de facto, a dada altura, ele diz, nós estamos a pensar em ir 15 dias. E eu tipo, ok, não é muito, mas dá para qualquer coisa. E eu, mas o que é que tinhas em mente? Ele, já estava a pensar fazer tipo 4 ou 5 países. E eu, esquece. Tu não vais fazer 4 ou 5 países nunca em 15 dias. Se fizeres e conseguires atravessar uma fronteira, já te dou próprios, porque na verdade a América do Sul é tão grande e depois os percursos entre cidades, muitas das vezes as infraestruturas são tão fracas que tu para fazeres 80 km, às vezes podes demorar 5 horas, na boa. E então começo-lhe a dar esta realidade e ele, é? E eu, esquece, tipo, voa para Lima e daí fazes uma parte do Peru e eventualmente se quiseres cruzar a fronteira para a Bolívia ou para o Chile ou para o Equador, mas nunca na vida que vais fazer 4 ou 5 países, esquece. Além de que, mesmo que fosse execuível fazer isso, tu com 15 dias, 4 ou 5 países, que é que tu não vais ver nada, vais ver o quê? As capitais, que não representam absolutamente nada daquilo que é a cultura genuína do país. Então faz-me sempre um bocado de confusão quando conheço malta que me diz tipo, tive 30 dias a viajar e estive em 16 países. Eu estou é que o dia tem 24 horas. Um terço desse tempo é a dormir. O outro terço é muito provavelmente em autocarros e deslocações. Até, eu não conheço a América do Sul, mas eu estou a fazer, por exemplo, ligação com a Ásia ou, por exemplo, com a China, em que as distâncias são tipo enormíssimas, em que eu fiz muitas vezes autocarros e comboios 24 horas, 26 horas. Sim. Não dá.
Mas acho que há muito essa vontade, às vezes, da malta querer colecionar carimbos no passaporte e depois acabam por não conseguir dar espaço para realmente terem experiências nos países e se envolverem com a cultura e conhecerem malta local, que no fundo é isso que depois te fica das viagens. Eu, todas as viagens que faço, aquilo que me fica mais são sempre as pessoas que eu conheci, as experiências que elas me proporcionaram. E não tanto a igreja ou o monumento ou não sei o que é que eu fui ver. Claro que pode haver uma ou outra que guardas cá dentro, mas regra geral são as pessoas, e as pessoas tu conheces quando te permites ter tempo de as conhecer e te permites ter tempo de aprofundar um bocadinho essa relação e essa conversa. Portanto, é como eu te dizia, eu tinha inicialmente a ideia de vou fazer uns 5, 6, 7 países, esquece, fiz 2. Não me arrependo minimamente, sabes? Nada mesmo, porque fui muito bem tratada em ambos e a Bolívia, marcou-me profundamente, muito à custa de eu me ter dado ao trabalho de explorar mais e mais e mais e querer ficar, se calhar, uma semana num sítio quando outras pessoas o fariam em 2 dias. Mas pronto, foi uma experiência que eu elegi ser dessa forma. Olha, e partindo para aquela fotografia que tu viste, que tu viste uma fotografia do deserto do sal em Los Angeles, qual é que foi o impacto quando tu viste aquilo com os teus próprios olhos? Foi lindo, sabes? E eu sinto-me muito grata, até nestes dias em que estou aqui em quarentena e que volta e meia passam-me, às vezes não é preciso ir ver as fotografias, basta estar um bocadinho sentado e começas a ter flash de sítios por onde passaste. E por acaso no outro dia até estava a ver um documentário que há agora na Netflix, que se chama Os Andes Mágicos, que falam sobre a Cordilheira dos Andes e os vários países da América do Sul pela qual a cordilheira passa. E de repente estava a ver algumas imagens precisamente do Salar do Uyuni e estava a pensar, eu realmente sou muito grata por ter tido a oportunidade de lá ter estado mais do que uma vez, e depois o Salar do Uyuni também reage de forma diferente em função da temperatura e do clima que tens por lá. Então eu, quando fui a primeira vez, fui na altura da época seca, ou seja, não estava a chover e portanto o Salar do Uyuni não fez o efeito de espelho pela qual é mais conhecido. No entanto, formava os hexágonos perfeitos da água e, pronto, não deixa de ser uma experiência super impactante. E o ficares no Hotel de Sal, sei lá, a Isla del Pescado, que é marcada por catos gigantes, é uma espécie de uma ilha dentro de um deserto. É indescritível. Eu chamei depois à minha viagem que criei para a Landscape a imensidão da paisagem, porque essa era a imagem que eu tinha de estar dentro do Jeep e a paisagem passar-me à frente dos olhos por quilómetros e quilómetros e quilómetros, e era de facto imensa e muito variada, porque depois, sei lá, quer em termos de paisagens, quer em termos de animais que tu vais vislumbrando ao longo do percurso, é tudo muito diferente, sei lá, nós apanhamos desde lagoas de todas as cores, a vulcões, geysers, é mesmo muito rico. E então são 3 dias em que tu estás afastado do telemóvel porque não há rede em praticamente lado nenhum, não tens internet, não tens nada. Então são 3 dias em que tu te permites desfrutar do que a natureza tem para te oferecer, em que consegues desligar cá dentro e, ou seja, let your mind go black, né? Tipo, deixa-te ir e absorve-te nos teus pensamentos, o poderes subir a uma dessas montanhas e estares por um bocadinho a olhar à tua volta e perceberes que és deste tamanho em comparação com o que tu estás ali a ver à tua volta. É muito, muito interessante, é muito gratificante. Para não falar que o céu à noite é qualquer coisa. A experiência de poder estar a olhar... Eu acho que, pode parecer estranho, mas o único sítio onde eu tinha estado na minha vida, onde consegui ter um céu tão estrelado, foi no campo militar de Santa Margarida, onde acampei há uns bons anos atrás. Na altura eu era escoteira e então fizemos lá um acampamento. E como ali não há poluição nenhuma, nem há luz nenhuma, tu consegues ter de facto um céu muito, muito estrelado. E essa, claro, é uma escala diferente porque não tens a mesma imensidão à tua volta, mas eu, neste Salar do Uyuni, olhar para à noite, conseguis contemplar o céu, assim, uma coisa arrebatadora mesmo. Vês a Via Láctea perfeita, é muito, muito bonito.
Mas lá está, pronto, essa experiência marcou-me e depois quando voltei lá e já voltei na época de chuva e teres a oportunidade, epá, aquilo é um espelho perfeito. Eu lembro-me quando fui com o meu grupo, pá, eu, ainda por cima era um grupo, curiosamente, que tinha malta de vários países e então nós íamos falando muito em inglês. Pá, e eles diziam, tipo, isto é out of this world, porque é mesmo, ou seja, tu de repente estás num sítio que pensas, pá, isto é real, nós estamos a caminhar na água, tu estás a ver as montanhas refletidas na água, o céu refletido na água, tiras uma fotografia em que não consegues perceber o que é o chão e o que é o céu, pá, é surreal. Genial. É muito, muito fixe. Sim. Karina, eu sei que tu tens uma ligação também com uma família lá. Aliás, Sim. até passaste o Natal com uma família na Bolívia. E o Ano Novo. O Ano Novo também? Yeah. O Natal e o Ano Novo? Sim. Eu Pá, vou-te foi pedir... Sim, que desculpa, eu conte. estava a dizer, vou-te pedir que tu nos fales um bocadinho sobre como é que foi passar estas duas datas com uma família e quais é que são as grandes diferenças entre uma família na Bolívia e uma família, por exemplo, em Portugal. Sim. E sei que também experimentaste umas coisas Yeah. na Bolívia. Mas Eu quero contar que pela me fales família. um bocadinho sobre isso. Sim, olha, foi engraçado. Eu já estava mais ou menos quase há 5 meses a viajar quando os conheci, então tenho que confessar que como boa latina que sou, estava já com algumas saudades de casa, como é lógico. Saudades de casa no sentido de saudades de abraçar os pais, de abraçar os amigos. E então, ia ser literalmente a primeira vez que eu ia passar o Natal fora. E eu tinha estado a fazer couchsurfing também em La Paz, na casa de... mas noutra área de La Paz. La Paz é bastante grande, eu estava em Obrajes, portanto na parte mais sul, e então fiquei lá em casa desse pessoal e entretanto eles iam, acho que era para a Venezuela, o que é, então eu tinha que arranjar outra casa de couchsurfing para ficar. E mandei um pedido a um rapaz que era o Sérgio Parrado, e ele respondeu-me a dizer, epá, na boa, podes ficar lá em casa, tens aqui a morada, pronto, podes vir a partir da manhã e não sei o quê. E entretanto eu cheguei lá e quem me abre a porta é a mãe dele, a grande Velma, a minha madrecita. E foi muito engraçado, porque eu estava com o meu namorado, a Velma abre-nos a porta, fica assim a olhar para nós de cima a baixo, sabes? E nós estávamos à espera do Sérgio, né, que era a pessoa com quem eu tinha falado na plataforma, e ela diz-me, o Sérgio vive em França, o Sérgio não vive cá, ele está em Montpellier. E nós, ok, mas ele respondeu-nos a dizer que nós podíamos ficar, e ela, sim, e podem ficar, mas ele não vive cá, quem vos vai receber sou eu e o meu marido e a minha filha. E nós, ok, tudo bem, por nós está tudo bem. E ela, então sentem-se aqui. E foi muito engraçado que ela sentou-nos à mesa, e fez assim tipo meia hora de interrogatório. Então, e quem é que vocês são? Tipo, o que é que estão a fazer aqui? Sabes, eu senti mesmo que aquilo para ela, o couchsurfing, ela só tinha feito couchsurfing 2 vezes antes de nós, ou seja, só tinha recebido hóspedes 2 vezes antes. Portanto, aquilo ainda era tudo muito novo para ela. E eu acho que ela devia ter algum receio, pronto, desta coisa de receber estranhos em casa, não é? E então precisou de nos fazer algumas perguntas para sentir a confiança de nos abrir a porta e dizer, sim senhor, vocês podem ficar cá. Então depois dessa meia hora de conversa ela disse, pronto, muito bem, eu vou-vos apresentar o vosso quarto, este é o quarto do Sérgio, mas agora é o quarto dos nossos hóspedes, podem ficar aí, não sei o quê. E nós, talvez porque falávamos espanhol e as pessoas que ela tinha tido antes eram de outros países e então havia um bocadinho a barreira linguística. Por exemplo, quem tinha estado antes de nós tinham sido umas dinamarquesas que, embora arranhassem o espanhol, pronto, não era uma língua que elas fossem fluentes, e isso, claro, limitou sempre. E depois também muito pelo aspecto de seres ou não seres latino. Quando eu digo isso é mais... Ou seja, nós portugueses somos muito ligados à família, gostamos de contacto físico, gostamos de abraçar, de beijar, etc. Os dinamarqueses têm uma forma de estar muito mais fria do que a nossa. E eu acho que isso foi logo uma das razões que a ajudou a criar esse link connosco. Entretanto, os dias foram passando, nós fomos ficando por lá, super bem tratados. Para teres noção, eu acordava e eu sentia-me uma princesa, porque eu acordava e tinha uma mesa posta com panquecas, com batidos de fruta. Nós até às vezes até nos sentíamos um bocado mal, porque olhávamos para a mesa e tipo, não é preciso isto, nós não precisamos disto. E ela, não, à vontade, o que vocês precisarem. Nós,
Ok. Depois o Jorge, que é o marido da Velma e o pai do Sérgio, como já estava reformado, estava sempre disponível para andar connosco. Então ele é que era o nosso verdadeiro host, que andava connosco pelas ruas de La Paz, ia-nos levar a provar o melhor api da cidade e depois ia-nos levar a conhecer assim, os principais miradores e tal. Ia comer todas as iguarias da região. Isto nós estávamos na semana do Natal e a dada altura, eu lembro-me que a Velma pergunta-nos: então, onde é que vocês vão passar o Natal? E eu e o Simão naquela de tentar dar o ar de miseráveis, a dizer: pronto, agora a gente vai ficar num hostel, nós não conhecemos ninguém e tal. Mas a gente vai ficar bem, né? Tipo, olha, mas isto foi quando? Isto foi quando? Mas em que altura? Isto foi de 2009 para 2000, não, de 2010 para 2011 e foi na semana anterior ao Natal. Na semana anterior ao Natal, ok. Ou seja, imagina que o Natal era tipo no fim de semana e isto tinha sido, por exemplo, uma quarta-feira, uma quinta-feira dessa semana. Ok. E então ela pergunta-nos isso e nós dizemos: se calhar para um hostel, não sei. E ela olha assim para nós: para um hostel? E nós: sim. E ela: mas vocês não conhecem ninguém? E nós: pronto, mas olha, conhecemos um ao outro. E ela: então, mas vocês não querem passar o Natal aqui connosco? As dinamarquesas que estiveram cá ainda estão cá na Bolívia e também vêm cá passar o Natal. E nós: é? E elas: é. E eu olhei para o Simão, tipo, isso era mesmo fixe. E nós: bora, vamos passar aí então. E ela: então pronto, está combinado, passamos cá. Olha, elas vão fazer um doce de Natal tipicamente dinamarquês. Vocês ficam também do vosso lado fazer um doce também tipicamente de Natal de Portugal e nós fazemos a ceia. E eu, está perfeito. Então foi assim um grande Natal, sabes, com meio multicultural, com o pessoal da Dinamarca, pessoal da Bolívia, portugueses. Como é lógico, fizemos as nossas típicas rabanadas, a nossa altria. E juntamos a malta toda, e foi assim uma experiência muito, muito enriquecedora. E apesar da distância em relação à minha família cá em Portugal, eu de facto senti que aquilo tinha soado a Natal, a coisa de estares em família, todos bem dispostos. Pronto, e depois, curiosamente, no dia seguinte, nós decidimos, no dia seguinte, sim, dia 25, portanto, nós decidimos que íamos para outra vilazita, que é uma vila junto a um parque natural, em Sorata. E então, pegamos nas mochilas, eles deixaram-nos na paragem do autocarro e nós fomos à nossa vida, convictos de que já não íamos voltar a estar juntos, portanto, aquela coisa, estás em viagem. Entretanto, nós saímos de Sorata e a nossa intenção era ir para o Lago Titicaca para depois atravessar o Peru. Entretanto, surge o gasolinazo, que é basicamente o Evo Morales decidiu da noite para o dia duplicar o preço dos combustíveis e então houve paralisação geral, porque aumentando o preço dos combustíveis tudo encarece. Então, de repente, começa a malta mais campesina, né? Porque a Bolívia vive muito, sobretudo nesta região do altiplano, tens muitas comunidades indígenas. Então, a malta começou toda a descer das vilas e dos lugareiros ali à volta em direção ao La Paz, que apesar de não ser a capital constitucional, é onde tens a sede do governo e, portanto, eram lá que estavam as principais instituições públicas. E a malta na Bolívia não brinca quando é para fazer manifestação à séria. E então, de repente, pronto, houve paralisação geral, não dava nem para sair de La Paz, nem para entrar em La Paz, nada. e nós tínhamos obrigatoriamente que vir de Sorata para La Paz para apanhar o transporte para ir para o Lago Titicaca. E então, chegamos a La Paz para tentar apanhar esse autocarro para o Lago Titicaca e dizem-nos, não há mobilidade, não podem ir. E nós, mas tipo, já estivemos em La Paz, o que é que nós vamos ficar aqui a fazer? Eles, pois, mas não vai haver. Então, o que é que fizemos? Nós, eu e o Simão somos fanáticos por pizza, então fomos ao sítio onde... Por pizza. Sim. Então, fomos ao sítio onde o Jorge já se ria connosco, porque nós sempre passávamos lá, eles tinham umas pizzarias maravilhosas, e então sempre passávamos naquela pizzaria em particular, íamos sempre buscar uma fatia. Então, estávamos em frente a essa pizzaria, fomos buscar uma fatia de pizza a cada um e dissemos, vamos ligar ao Jorge, ao Jorge neste caso, tipo, e dizer-lhe o que é que está a acontecer e que estamos aqui. Eles de certeza que não nos deixam na mão. Então ligamos e nós, Jorgito, olha, estamos em La Paz outra vez. E ele, há o gasolinazo e não sei o quê, vocês não podem sair de cá. E eu, nós queríamos ir para o Lago Titicaca, mas não dá. E ele, eu vou já ir buscar-vos.
Então, já sabia onde é que era, mal chegou lá, até se começou a rir, a dizer, vocês e a pizza, pá. Então, pusemos-nos no carro, voltamos para casa, e ele até estavam a brincar, a dizer, já estranhar, já tinham saudades daqui de casa e não sei o quê. E eu, pois, voltamos para mais uma semana. Pá, e literalmente foi o que aconteceu. Voltamos a ficar mais uma semana lá, que por sua vez ia apanhar o ano novo, e portanto, voltamos a passar o ano novo, desta vez só nós e eles, as dinamarquesas já não estavam. Pronto, e passamos um ano novo muito diferente. Primeiro porque os bolivianos são muito religiosos. E o conceito deles de passar o ano novo é fazer um jantar e quando chega à meia-noite a malta vai toda para a igreja. Então, eu e o Simão, de repente, pronto, nós não tínhamos planos nenhuns para a passagem de ano, mas normalmente as passagens de ano são sempre assim uma coisa muito festiva. E eles meio que a medo disseram-nos, nós à meia-noite vamos para a igreja, não sei se vocês querem vir, mas estão convidados. E nós, foi um bocado aquela coisa, eles são tão amorosos, receberam-nos de braços abertos, não faz qualquer sentido que não acedermos a este convite. Então fomos, e aquilo não estás a ver, eles ficaram mesmo orgulhosos por nós termos decidido ir, e fomos, eu não sou minimamente católica, nem... Portanto, não sigo propriamente nenhuma religião, mas pensei, isto não é uma questão de acreditar ou de não acreditar, isto é a experiência de estar num outro país, de poder fazer aqui no fundo, fazê-los sentir bem com nós estarmos à vontade em ir lá e participar daquilo que é uma tradição deles. Então fomos, e pronto, às 2 da manhã já estávamos na cama a falar no Skype com amigos de outros sítios. Mas passamos a nossa meia-noite lá e foi muito divertido e pronto, e cantamos imensas músicas religiosas em coro e pronto, e foi muito bonito. Olha, nem o Natal, nem o Ano Novo estavam planeados em passares com a família e depois acabaste por passar estas 2 datas com eles. E isso criou um link, desculpa, deixa-me só terminar, isso criou um link connosco que permanece nos dias de hoje. Nós continuamos a tratar-nos por mãe, pai, filho. Eu sempre que vou com os meus grupos da Landscape à Bolívia, nós vamos lá à casa deles, faço uma jantarada com a minha abuela, com a minha hermanita que se casou entretanto, mesmo um espírito de família. Eu, para tu teres a noção, eu chego ao aeroporto em El Alto e eles vêm de balões a dizer bem-vindo à casa, buscar-me. É esta a recepção que eu tenho de cada vez que chego à Bolívia, percebes? Mas tratada mesmo como uma filha. Sim. Karina, eu vou, antes de tu partires, eu sei, eu estou a amar as tuas conversas, mas eu tenho aqui na cabeça a cena da planta, a cena daquela cena. Sim, já estou a tentar. Eu totalmente esteja curioso, porque eu já deixei o bichinho que tu provaste uma coisa que eu muito honestamente ainda não sei bem o que é. Mas antes disso, e para quem nos está a assistir agora para o Café da Manhã em Viagem pela primeira vez, todas as questões e todas as perguntas que tiverem, por favor, não hesitem em colocar, porque a Karina terá todo o gosto em responder. E agora sim, Karina, se tu puderes nos falar um pouco de que é que foi essa experiência. Claro que sim. Então, olha, totalmente inesperado. Portanto, como eu disse, antes de eu ter ido para a casa do Jorge e da Velma, eu estava a fazer couchsurfing noutro sítio. E nessa casa onde eu estava a fazer couchsurfing estava um casal franceses, a Marion e o Jo. E então, a dada altura, nós queríamos ir ver as ruínas de Tiwanaku, que ficam fora de La Paz. E então fomos lá numa vanzita, visitamos Tiwanaku. No regresso, conhecemos um grego que também tinha ido fazer a visita. E sabes aquela coisa, estás dentro de uma mini van a caminho de La Paz e estás a conversar, não sei o quê, de onde é que és e tal. E ele diz-nos, olha, vocês querem ir beber um cafezito antes de irmos embora? E assim fomos. Quando chegamos ao café, ele diz-nos, tenho que vos apresentar aqui a um uruguaio, que é o Nacho. E nós, bora. E ele fazia assim uma arte um bocado macabra, porque pegava em tipo cabeças de serpente e coisas que encontrava na natureza e transformava isso em artesanato, em cintos, em colares, em não sei o quê. Mas era muito engraçado o que ele fazia. Muito original, muito diferente. Ou seja, ele apanhava tipo esses ossos e não sei o que encontrava na natureza. E nós conhecemos o Nacho e ele diz-nos assim, eu estou-vos a dar a conhecer o Nacho por uma razão. Porque o Nacho tem uma espécie de um barracão que fica lá para os lados de Coroico
E se vocês quiserem, nós podíamos ir ali ao Mercado de las Brujas, que fica mesmo no centro de La Paz, perto da Igreja de São Francisco, e podíamos, porque aquilo literalmente, o Mercado de las Brujas, tu podes comprar, sei lá, fetos de lamas, folhas de coca, assim umas cenas maradas, que o pessoal chama-se Mercado de las Brujas porque eles dizem que é para fazer umas bruxarias. E, inclusivamente, nesse mercado eles vendem os catos de São Pedro, de onde tu extrais a mescalina. E eu já tinha ouvido falar imenso disso, já tinha visto bastante sobre isso também, mas tinha sempre a referência quando o pessoal pensa em América do Sul, é mais a questão da ayahuasca e não tanto da mescalina. E eu não sabia muito bem onde é que se podia comprar, nem nada. E quando ele me disse isso, pois realmente eu já tinha passado em frente ao mercado e já tinha visto que as senhoras estavam lá a vender aquilo numa boa. Mas depois pensei, mas tudo bem, eu estou a comprar um cato, eu não faço ideia como é que eu extraio a mescalina dali. Ele disse, não te preocupes, porque o Nacho costuma levar a malta para a casa dele. Costuma, quer dizer, quando conhece alguém ou tem algum amigo, ele leva lá e usa a mescalina para ajudar a curar essas pessoas. Portanto, nós poderíamos ir com ele e experimentávamos lá. Nós tínhamos acabado de nos conhecer. Aliás, eu conheci o casal de franceses do dia anterior, conheci o Nicolas neste regresso a La Paz e conheci o Nacho ali. E ele diz-nos isso, então como é que é? Vamos amanhã? E nós todos, ao mesmo tempo, vamos. E logo a seguir ele diz, se calhar vamos falar um bocadinho antes, porque estamos a dizer que vamos, mas nenhum de nós se conhece. Vocês estão todos na boa? E nós começamos a falar um bocadinho democraticamente e mesmo assim, sem merdas, digamos. Perguntando, toda a gente deu a sua opinião e nós todos sentimos uma energia muito fixe uns dos outros e pensamos, nenhum de nós é bandido, nenhum de nós vai fazer mal a ninguém, bora, vamos a essa experiência. Então fomos ao Mercado de las Brujas comprar os nossos catozinhos às cholitas que estavam lá a vender. Entretanto, apanhamos montes de transportes diferentes para chegar lá até ao sítio, apanhamos um táxi, depois apanhamos uma combo, depois fomos mais um táxi, depois tivemos que andar não sei quanto tempo pelo meio lá da floresta, e até que chegamos à espécie de barraco que ele tinha, que eram meia dúzia de blocos de cimento postos ao alto, como é lógico, não havia nem eletricidade nem nada do género, tinha assim um ponto de água, que ele conseguia ir buscar ao ribeirito que passava em baixo, que era o que nós precisávamos para poder cozinhar e para poder fazer o nosso dia-a-dia ali. Então, pelo caminho fomos comprando, sei lá, melancias, assim, um monte de mantimentos. E depois, quando chegamos foi muito engraçado, porque ele explicou-nos o processo todo, de como é que nós tínhamos que pelar o cato, porque só há uma parte que interessa, que é uma parte mais esverdeada que há lá. E depois ele dizia-nos, quando vocês tirarem esse substrato, coloquem-no aqui no tachozito e cada um de vocês vai usar uma pedra para esmagar e criar dali aquela polpa. E ele dizia, cada um de vocês, porque cada um de vocês tem que dar um bocadinho da sua energia a esta experiência, a este ritual que a seguir vai acontecer. Portanto, não posso ser só eu a prepará-lo, vocês também têm que dar um bocadinho de vocês. Lá ao fim de 3 ou 4 horas aquilo estava pronto para ser bebido. E então lembro-me que quando ficou pronto já eram uma e tal da manhã, mais ou menos. Aquilo tem um sabor horrível. É assim uma gosma verde, E eu lembro-me que eu estava a beber uma caneca destas, estás a ver? Aquilo é assim uma porção grande para cada um. E então, um bocadinho. Não. Okay. Então, eu não consegui beber tudo de uma só vez. E lembro-me perfeitamente que bebi metade e pensei, eu não vou conseguir beber a outra parte. Isto tem assim... Sentes mesmo uma pedra a cair-te no estômago. Mas como eu já tinha lido bastante sobre isso e sabia que o que ia acontecer a seguir era um processo de detox do teu organismo, portanto, tu ias libertar as toxinas que o teu corpo tem, então que o mais certo era eu vomitar de seguida. E assim foi. 15 minutos depois estava a vomitar-me toda, mas super tranquila, nem por um segundo eu senti medo, estava mesmo serena em relação ao que ia acontecer. E ainda bem que aconteceu, porque eu fui a única que vomitei, os outros não. E no dia seguinte todos eles estavam com dores de barriga e estavam assim um bocado náuseos, e eu não, estava impecável. E portanto, passei esses 15 minutos assim mais ou menos mal.
Entretanto, libertei tudo o que tinha para libertar e finalmente fiquei pronta para poder desfrutar da experiência. E acabou por ser engraçado que nós tivéssemos experimentado durante a noite, porque acredito que as primeiras horas, porque aquilo são horas e horas, eu fiquei para aí umas 16 horas, um pouco sobre o efeito da mescalina. E durante as primeiras horas, como estava muito escuro, tu não tinhas estímulos visuais que te pudessem ajudar a tirar o real partido da experiência. Mas esse período foi muito importante para nós nos conhecermos. Então entramos um bocado em modo galhofa uns com os outros e isso desbloqueou, porque nós na verdade não éramos amigos, nós não nos conhecíamos propriamente. Então esse tempo serviu para nós nos aproximarmos uns dos outros, para sentirmos confiança e quando finalmente a luz do dia começou a entrar, epá, esquece, foi tipo uma perfeita comunhão com a natureza. Para as pessoas que possam estar a ouvir e que possam achar que a mescalina é uma droga, não sei, pá, não é. É uma categoria completamente diferente. É realmente sentir, porque basta pensarem, é a mesma coisa como em relação às folhas de coca. Muitas vezes pensam, para a Bolívia, mas cá folhas de coca. Pá, aquilo faz parte do dia-a-dia dos bolivianos, faz parte do dia-a-dia dos peruanos, dos colombianos, enfim. Porque tem a ver com as condições de viver no altiplano em plena Cordilheira dos Andes. Ou seja, a malta usa a mescalina para se tratar de algumas doenças. E o facto de nós termos tido o Nacho connosco, que era experiente, sabia o que estava a fazer, que não tomou mescalina para tomar conta de nós, para nos poder guiar nessa nossa experiência, fez com que tivesse sido muito enriquecedor. Então eu sentia um profundo entendimento do que me rodeava. Por mais estranho que isto possa soar, eu conseguia perceber o que estava a acontecer à minha volta e entender. Havia um sentimento de respeito e profunda gratidão com tudo aquilo que me rodeava. E lembro-me que essa sensação durou durante uns bons dias e que até o regressar a La Paz, à confusão, ao barulho, pá, que foi muito estranho porque eu tinha estado no meio da floresta a colecionar penas de pássaros exuberantes e de repente estou no centro de La Paz outra vez, mas mesmo assim aqueles primeiros dias depois disso, pá, nada me chateava, estava mesmo muito paz e amor. E foi uma experiência maravilhosa que só ajudou a que eu ainda ficasse mais apaixonada pela Bolívia. Fantástico. Karina, estamos-nos a encaminhar para o fim do café da manhã e viagem. Passa muito rápido, pá. Passa num instante, é verdade. Você estamos aqui, eu estava completamente colado ao ecrã a ouvir-te e acho que tu pintaste perfeitamente na tua aventura na Bolívia. A Karina, que é líder de viagem na Landscape, como ela já me ensinou, e uma das perguntas que eu te vou fazer é quais é que são os teus projetos depois desta nuvem passar e também onde é que a malta pode acompanhar as tuas aventuras, as que passaram e as próximas nas redes sociais. Ok. Então, sim, a minha próxima grande aventura, se é que lhe podemos chamar assim, está planeada para o próximo ano. Portanto, à partida, esta nuvem negra não vai afetar em nada, a não ser o facto de eu querer ainda ir mais. Só me afeta nesse sentido. Portanto, mantém-se a minha ideia de ir, quero maioritariamente explorar a Ásia e depois Médio Oriente, eventualmente terminar com um projeto que eu gostaria de fazer juntamente com a Marta Baeta, da associação From Kibera with Love, que também é minha colega na Landscape. Portanto, o projeto será uma coisa que poderá, bom, sei quando é que começará, não sei exatamente quando terminará, mas a ideia é partir em maio do próximo ano, e essa é sim a minha próxima grande aventura. Onde é que me podem acompanhar? Maioritariamente através do meu Instagram. Pronto, eu uso o Instagram só quando estou em viagem, portanto não se admirem se nos próximos dias eu não estiver a partilhar nada. Mas as fotografias que tenho são basicamente de viagem, das viagens que eu faço, seja em trabalho, seja em lazer. Pronto, e é por aí, basta seguir ali o Karina Puff que está no oráculo e é isso, e podem-me seguir por aí. Karina, eu agradeço-te imenso, foi fantástico. Obrigado por teres partilhado a tua experiência pela Bolívia. E tenho a certeza que estão todos super curiosos em visitar este país. Não deixem de o fazer mesmo, porque, pá, sabes que eu só para terminar, eu quando me propus fazer a Bolívia, já havia a ideia de se colar a Bolívia ao Peru, que é o que a maior parte das pessoas faz, ou então cruza o Triângulo Dourado, né, ali o Chile, Peru, Bolívia.
O que é que faz com que aconteça? As pessoas só vão a La Paz para terem o link para ir até ao Salar do Uyuni e não veem mais nada. A Bolívia não é só o Salar do Uyuni e não é só La Paz. Há muitas coisas interessantes para se fazer. É um país com muita biodiversidade. Tu podes estar em Santa Cruz, em que estás ao nível do mar e tens floresta tropical, cascatas, uma diversidade muito grande de animais, como logo de seguida podes ir cá para baixo para Tarija e tens as vinhas mais altas do mundo. Potosí, a terra de mineiros, uma das terras mais importantes de sempre durante o Império Espanhol. Foi de lá que saiu a prata que alimentou todo o Império Espanhol. É uma cidade brutal. Amo as pessoas de Potosí, de coração. Tens Sucre, que é uma cidade colonial, património da Unesco, cheia de monumentos para visitar. Oruro, que é carnaval, património da Unesco, terceiro carnaval mais importante da América do Sul. Há muita coisa para ver. O Lago Titicaca, há muito. O departamento de Beni lá em cima, com golfinhos e tudo mais. Não deixem mesmo de visitar a Bolívia. É com o teu brilho nos olhos que nos despedimos do Café da Manhã em Viagem. Agradeço-te mais uma vez imenso. Obrigado. Todas as perguntas e questões que tiverem, por favor, no final do Café da Manhã em Viagem, não hesitem em colocar. A Karina terá todo o gosto durante o dia de hoje em responder. Mais uma vez, Karina, muito obrigado. E vamos obrigado. Sim, ficamos em contacto. E vemo-nos em novembro, se não for antes. E vemo-nos em novembro do Minimalist Travel Festival. Um beijinho. Obrigado. Tchau, tchau. Beijinhos. Bom dia.